Olá, amigos! Hoje eu recebo aqui um grande amigo que tem feito um trabalho em todo o estado de São Paulo. Ele que foi comandante da GCM e tem um currículo irretocável, um currículo extenso de serviços prestados em favor da segurança pública no estado de São Paulo. Eu estou com ele aqui nos estúdios hoje, o Gilson Menezes, que também é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro. E hoje nós vamos tratar um pouco da questão da segurança pública. Gilson, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. E eu gostaria de conversar um pouco contigo hoje a respeito dessa questão que está em voga, a questão hoje do assédio moral, assédio sexual, que ocorre dentro de algumas fileiras aí da segurança pública no estado de São Paulo. Muito tem se discutido a respeito de algumas providências, de algumas políticas públicas, algumas boas práticas que nós temos que colocar em vigência para poder equacionar, para poder resolver de uma forma mais eficiente esse tipo de situação que vem ocorrendo no estado de São Paulo. Eu gostaria que você comentasse um pouco do seu currículo, Gilson, o que você fez enquanto inspetor, enquanto comandante das GCMs, por onde você passou aqui no estado. Eu sei que você também é um dos grandes artífices que conseguiu elaborar em conjunto com um grupo seleto de juristas o Estatuto das Guardas Municipais. Como foi esse trabalho? Conte um pouco para os nossos amigos. Márcio, primeiramente quero dizer que é um grande prazer estar aqui contigo. É uma grande satisfação também compartilhar essa troca de ideias com os nossos telespectadores, porque assim a gente vai ter condição de explanar e de falar um pouco mais e de forma mais aprofundada um pouco do nosso conhecimento do que nós fizemos na seara da segurança pública. De fato, é isso mesmo, Márcio. Nós fomos um dos integrantes desse grupo que discutiu a Lei 13.022, e essa Lei 13.022, ela é o que reveste as guardas municipais juridicamente hoje no país. E foi de uma importância tamanha, Márcio, porque as guardas municipais elas não tinham no arcabouço jurídico uma lei tão completa que cuidasse das guardas municipais em todo o território nacional. E a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas, trouxe esse revestimento jurídico para essas instituições. Fora isso, nós conseguimos também alguns feitos ao longo da carreira. Nós fomos o primeiro comandante geral de guardas municipais a firmar convênio com a Polícia Federal. E isso aconteceu quando eu ainda estava no comando da GCM de Osasco. Em São Paulo, nós tivemos a condição de implementar algumas políticas que até hoje continuam e algumas, inclusive, se tornaram política de Estado. Nós implementamos na Guarda Civil Metropolitana a Casa de Atenção, que é a primeira e única política de saúde que a corporação adquiriu nesses 32 anos. Nós também criamos a Diária de Atividade Complementar, porque era um clamor muito grande dos GCMs poderem trabalhar nas suas horas de folga para a prefeitura. E anteriormente a isso, Márcio, somente a Polícia Militar tinha atividade delegada na cidade de São Paulo, o que era, digamos assim, incoerente, porque a Guarda Civil, que é uma corporação policial do município, não tinha essa prerrogativa. E aí nós estabelecemos, em conjunto com o nosso secretário, essa possibilidade, e hoje o guarda civil ele pode prestar serviço nas suas horas de folga, e isso, o que isso traz de efeito positivo para a cidade de São Paulo? Ela traz dois efeitos positivos. Primeiro, que nós temos mais policiais municipais trabalhando para a cidade, porque nas horas de folga eles estão lá prestando serviço. E no segundo aspecto, nós tivemos uma diminuição muito grande do número de incidentes durante o trabalho. Ou seja, nós tínhamos um número de guardas que eram feridos trabalhando nas suas horas de folga em locais incompatíveis, ou seja, em locais totalmente inseguros para o exercício da função do guarda. E agora na DEAC ele pode fazer esse trabalho com mais segurança e ganhando, inclusive, da municipalidade e prestando serviço para a municipalidade. Então a DEAC foi um grande feito. E fora isso também, nós conseguimos implementar na cidade de São Paulo, Márcio,
o programa Guardiã Maria da Penha, que deixou de ser um programa de governo e passou a ser um programa de Estado, porque a outra gestão veio, está dando continuidade a esse trabalho, tenho certeza que esse trabalho vai ser melhorado futuramente, então por conta disso eu muito me alegro, até porque combater a violência contra a mulher é algo que nos custa muito caro, porque todos nós temos essa obrigação, e até porque a violência contra a mulher em todo o território nacional é uma das que mais cresce nessa seara de descontrole da violência pública, Márcio, para você ter uma ideia. E pasmem todos vocês. A violência contra a mulher só começou a ser tabulado de forma racional quando da aprovação do feminicídio. Porque anteriormente à aprovação do feminicídio não se tinha um controle dos dados de violência contra a mulher de forma eficaz e eficiente. E até hoje nós não temos em vários estados da federação. E essa, inclusive, é uma das nossas propostas, ou seja, elaborar núcleos de gestão de estudos de dados de violência contra a mulher, porque o país é cátedra em querer implementar política pública sem ter dados científicos. E é por isso que o nosso país sempre se equivoca na implementação de política pública, porque não tem dados científicos. Se eu te perguntar, por exemplo, não vou dizer aqui, até em respeito àqueles que moram no Estado, porque nós sabemos que essa nossa fala vai percorrer todo o território nacional, se eu perguntar para o secretário de Segurança Pública ou para o governador X de certo Estado, quais são os dados de crime, de violência contra a mulher, ele não sabe dizer. Ou ele vai dizer, mas esses números vão ser imperfeitos. Por que isso? Porque não se tabula no território nacional os dados de violência contra a mulher. E aí, Márcio, vamos dizer o seguinte, não, mas nós sabemos que no Estado aconteceu tantos feminicídios. Ora, feminicídio é o pior efeito da violência contra a mulher. E antes do feminicídio, Márcio, a mulher passa pela violência psicológica, moral. Exatamente, psicológica, física. Moral, física. Nós temos que trabalhar para coibir isso. Não é possível mais esse tipo de violência continuar a crescer dessa forma, desordenada em todo o território nacional. Então, nós precisamos criar políticas públicas para a diminuição desses dados de violência. Mas a gente só consegue fazer isso de forma eficiente em todo o território nacional se porventura nós tabularmos os dados com eficiência também e tivermos os números em mãos em cada unidade da federação, se porventura esses dados de violência estão crescendo ou diminuindo. E hoje não se é possível fazer isso com plena eficiência, porque os estados não têm, digamos assim, um instrumento para se avaliar esses dados como deveria. Nós temos já a Delegacia da Mulher, temos em algumas delegacias a Sala Rosa, que tem por escopo aí dar um atendimento prioritário à mulher, mas ainda assim é algo muito diminuto, acredito eu que é algo irrisório, perto daquilo que nós precisamos atingir a nível de políticas públicas. Não, sem dúvida. E, Márcio, você tocou num assunto importante. Nós estamos falando do Estado de São Paulo. Agora, vamos percorrer Brasil, aí os 26 estados do Distrito Federal. Principalmente em alguns estados aí mais longínquos, onde o pessoal tem uma dificuldade tamanha de se investir em segurança pública. Para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, e você também, Márcio, a gente vê aí presídio construído em cima de duna. Então, se não tem recurso para se investir num presídio digno e se constrói presídio em cima de dunas, como é que se investe em núcleos de gestão para acolher de forma correta os dados de violência contra a mulher? Então, isso, no momento, ainda é utópico, porque ninguém quer levar essa bandeira adiante, até o presente momento, porque essa é uma das nossas propostas enquanto defendendo a possibilidade de ser deputado federal. Enquanto pré-candidato. Pré-candidato, exatamente. Bom, ainda nesta seara, Gilson, eu gostaria de que você mencionasse aqui, na condição de pré-candidato, é visível que muitos candidatos já eleitos, na verdade, agentes políticos, deputados que já exercem o mandato eletivo, poucos conhecem,
com tamanha profundidade, complexidade e com uma visão tão sistêmica quanto a sua, que já viveu, que já vivenciou, que já esteve na lida. Por quantos anos você esteve na lida? À frente dos comandos das guardas municipais. Você tem quantos anos imiscuído, trabalhando em favor da segurança pública? Eu tenho 30 anos de prestação de serviço, Márcio, dos quais aproximadamente entre comandos de unidades, o comando da GCM de Osasco e o comando geral da Guarda Civil Metropolitana, se nós somarmos tudo isso aí, nós vamos ter aí cerca de aproximadamente 15 anos, dos 30 anos, comandando e trabalhando políticas dentro da segurança pública. É por isso que é importante, neste ano, onde toda nação exercerá a cidadania, elegendo seus representantes, conhecer um pouco mais da biografia, da capacidade propositiva de cada pré-candidato a deputado federal e estadual. Porque ambos precisam estar em sintonia. Nós precisamos desenvolver políticas públicas integradas entre o governo estadual e o governo federal. Algo que eu defendo, enquanto pré-candidato a deputado estadual, meu querido amigo Gilson, é a questão do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que visa uma integração maior das guardas municipais, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Nós precisamos de investimentos em tecnologia para que as ações sejam ações sistêmicas e venham ao encontro das necessidades da população. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações, Gilson, a respeito de algumas propostas que você enxerga viável. O que você pugna enquanto pré-candidato a deputado federal, uma vez eleito, onde você acha que dá para fazer um trabalho na esfera do Congresso Nacional? Mas você foi perfeito quando você fez esse esboço daquilo que é possível ser feito no estado de São Paulo. Meu depoimento é que você está num caminho corretíssimo. É isso aí. É possível melhorar bastante a segurança pública do estado com essa integração. No âmbito federal, nós precisamos mexer em algumas questões que até agora a gente não sabe o porquê ainda não foi mexido, mas a nossa intenção é que isso mude. A lei de execução penal. Nós precisamos mexer na lei de execução penal. Não adianta o profissional de segurança pública arriscar a sua vida, se dedicar a tirar o criminoso das ruas e ver todo o seu trabalho jogado fora. Porque o criminoso cumpre uma pena de forma equivocada em relação ao crime que ele cometeu, porque muitas vezes se cometem crimes bárbaros, mas o camarada não cumpre a pena, fica pouco tempo na cadeia. E essa permissividade, essa leniência com um crime é que nos chama a atenção. Nós não temos aqui que propagar uma política de encarceramento. Não é isso. Nós não defendemos em absoluto política de encarceramento. Não adianta, por uma questão de falta de estrutura educacional, de cultura educacional, a gente começar a pegar as pessoas e simplesmente amontoar em presídios. Nós somos radicalmente contra isso. Mas aquele que comete um deslize, aquele que, ao ser julgado como um autor de um delito, ele tem que cumprir a sua pena. Então, no Congresso Nacional, é necessário se mexer na lei de execução penal. Um outro ponto importantíssimo, o Estatuto do Desarmamento, ele precisa ser mexido. Como é que o cidadão de bem, ele tem uma dificuldade tamanha de poder ter uma arma para proteger a sua família, enquanto os criminosos andam armados, com o calibre que for, da forma que eles querem e onde eles quiserem andar. Ora, se o Congresso Nacional não trabalhar para coibir esse tipo de aspecto, esse tipo de acontecimento, o que vai virar o nosso país? Então nós vamos viver num faroeste, onde quem tem arma faz o que quer e da forma que quer. E quem não tem, que é o cidadão de bem, se esconde e fica preso e tem medo de pôr o pé na rua. E como é que a gente muda isso? É todo mundo fazendo o que quer? Não. É por meio de medidas legais. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós precisamos aprovar
Nós precisamos que sejam aprovadas leis no Congresso Nacional que dê para o cidadão de bem e dê para o agente de segurança pública prerrogativas para que o cidadão de bem possa ter o direito de defesa da sua própria vida, da sua família, e para que o policial, para que os agentes de segurança pública tenham a revestidura jurídica necessária e que se crie a cultura dele ser respeitado para que ele saia às ruas para nos defender, sabendo que é isso que a população quer e sabendo também que ele vai ter toda uma cobertura jurídica para isso. Hoje é muito falho tudo isso. Olha, essa questão da segurança pública, essa prosa é uma prosa extensa. Hoje as pesquisas de opinião, Gilson, elas colocam a segurança pública como a maior necessidade da população. Em todas as enquetes, em todas as pesquisas de opinião deste país. Quando o cidadão ele é indagado qual o problema do seu município, o número 1 é segurança pública. Exatamente. Eu já vi umas 10 pesquisas e todas trazem a segurança pública como a maior necessidade no sentido de políticas públicas mais eficientes, porque a população anda assustada, anda apavorada e nós precisamos de dar essa contraprestação, tendo essa inteligência, tendo investimentos mais adequados. A Lei 13.022, que deflagrou o Estatuto das Guardas Municipais, ela passou a permitir, a dar condições no sentido de que as guardas municipais passassem a integrar as forças de segurança nacional e passou a ter uma atuação mais contundente no âmbito da segurança pública dentro do contexto de forças de segurança em todos os estados da União e no Distrito Federal. Daqui para frente, nós precisamos de investimento em inteligência, em tecnologia e precisamos de investimentos nos municípios, na parte orçamentária, uma destinação um pouco mais digna para que todas essas unidades, para que todas essas inspetorias de guardas municipais tenham condições de fazer os seus cursos de formação, de capacitação e ter o seu quadro de servidores devidamente treinados. E a gente tem visto em muitos municípios que isso não tem acontecido. Então há necessidade também de fomentar isso a nível estadual e a nível federal, para que tenha um investimento específico na segurança pública, que hoje é questão de ordem. Essa é uma das pautas que nós defendemos enquanto pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho certeza, Gilson, que a segurança pública estará bem representada por esse conhecimento vasto e essa biografia que você tem de militância ao longo desses 30 anos que você vem dedicando a sua vida em favor do aprimoramento na segurança pública, dando a sua contribuição. Acredito eu que agora é momento de você elevar esse patamar, levando para o Congresso Nacional propostas eficientes, viáveis, execuíveis, verdadeiramente passíveis de serem implementadas. Então nós vamos finalizando por aqui, Gilson, agradecendo os nossos amigos, porque essa prosa, essa pauta da segurança pública, ela é infindável. Então nós temos que ir sempre fazendo essa prosa, essa prestação de conta, batendo papo com os nossos amigos, que vão estar comentando, que vão estar aí também compartilhando as suas necessidades. E gostaríamos de compartilhar depois aqui no vídeo um link, nós vamos deixar um link, para que todos conheçam as nossas propostas. Enquanto pré-candidato a deputado estadual, enquanto pré-candidato a deputado federal, nós temos um informativo que vai ficar aí o link para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais, efetuar a leitura. Gilson, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Márcio, a você, aos nossos telespectadores. E agora? É hora de mudar. Agora é hora de mudar. Um grande abraço.